Olá, boa tarde, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Essa é a nossa última live da Semana de Sustentabilidade da PwC. Eu sou o Leandro Ardito, eu sou sócio e líder de sustentabilidade corporativa e Net Zero aqui na PwC Brasil. E nessa semana, como eu comentei, a gente está fazendo a Semana de Sustentabilidade, a gente celebra na segunda-feira, dia 5 de junho, o Dia Internacional do Meio Ambiente. E isso traz algumas reflexões e traz também alguns chamados, né, para os desafios que a gente tem, chamados para ações, não só discussões, não só reflexões, mas a gente precisa agir. E a gente vai falar hoje sobre desafios socioambientais relacionados com as mudanças climáticas, principalmente justiça climática. Vamos ver o que é isso. A gente tem dois convidados ilustres aqui com a gente, daqui a pouco eles vão se apresentar. Então, o meu nome, como eu comentei, meu nome é Leandro Ardito, eu sou branco, tenho cabelo castanhos, eu estou usando uma camisa branca, tenho uma barba bem rala castanha também, calça jeans, estou sentado aqui no cenário da PwC com um painel muito bonito atrás falando da Semana de Sustentabilidade. Vou pedir para a Juliana se apresentar e fazer uma autodescrição, por favor, Juliana. Obrigada, Leandro. Boa tarde, Marcelo, também. Obrigada pelo convite. Eu sou Juliana Sá, sou especialista em sustentabilidade. Sou uma apaixonada por ajudar as pessoas a se inspirarem, a deixar o mundo mais sustentável para essa e para as próximas gerações. Eu estou aqui vestida de camisa verde, calça preta, tenho cabelo na altura dos ombros, castanho claro, tenho a pele branca e sou uma pessoa que gosta de sorrir. Então, estou sorrindo bastante, que nem o Marcelo, né, Marcelo? Se apresenta também, então. Bom, muito boa tarde, prazer estar aqui contigo, Leandro, Juliana. Eu sou Marcelo, estou diretor executivo do Instituto AICA, que é uma organização que pensa clima e meio ambiente a partir de uma ótica racial e dos territórios. Sou um homem negro retinto, tenho cabelo crespo, curto, estou usando uma camisa azul de manga longa e estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito bom. Quem está muito feliz de ter vocês aqui somos nós aqui da PwC e certamente quem está nos assistindo, dois especialistas na área que vão ajudar muito a gente a refletir e pensar nas ações que a gente precisa ter nos nossos próprios comportamentos, né? Que não adianta a gente transferir o problema para os outros, achar que as soluções vêm dos outros, mas pensar o que a gente precisa fazer, como é que a gente participa desse processo, né? Então, acho que eu estou falando demais, vou deixar daqui a pouco com vocês. Eu queria contextualizar um pouco antes de começar uma pergunta, já vou abrir para a pergunta. E quem está nos assistindo pode mandar perguntas também por meio do link do aplicativo, que no final a gente vai ter um tempinho para responder as perguntas junto com os nossos convidados aqui. Começando um pouco da reflexão, né? Nos últimos anos a gente está acompanhado diversos tipos de efeitos do que a gente tem visto das mudanças climáticas, chuvas intensas, efeitos de frio extremo ou calor extremo, dependendo da região. A gente vê consequências muito complicadas, por exemplo, enchentes, incêndios, deslizamento de terra. A gente teve recentemente, né, um caso muito triste aqui no Brasil, mas a gente vê isso em vários países também. E quando a gente observa o grupo das pessoas que são mais impactados por essas consequências das mudanças climáticas, e aí a gente vem para o tema foco, né, da conversa de hoje, geralmente essas pessoas mais afetadas são aquelas que menos têm acesso a outros tipos de oportunidades e que menos impactaram o aquecimento global ou a emissão de gases do que gera os efeitos das mudanças climáticas que a gente tanto fala. Então, com base nisso, né, eu queria trazer agora para a nossa reflexão e fazer a pergunta relacionada aos investimentos, às ações, né, o call to action, né, que a gente fala, né, as reflexões relacionadas às mudanças climáticas, e fazer uma pergunta para o Marcelo. Partindo desse contexto, acho que até estendi um pouco demais do que eu estou comentando, né, a gente vê o surgimento global de busca pela justiça climática, né? E aí, nesse caso, Marcelo, você como especialista, queria entender de você, né, qual que é a sua percepção das desigualdades sociais agravadas pela crise climática e como a justiça climática ela pode ser um norte, pode ser um direcionador, um instrumento para a gente conseguir enfrentar esse cenário e trazer soluções para as situações que a gente enfrenta hoje. Por favor.
Bom, muito obrigado pela pergunta. Acho que a gente tem vivido um momento muito excepcional, da mesma forma que as mudanças climáticas têm cada vez se agravado, então a gente tem visto muitos eventos extremos acontecerem, quase normalizando os eventos extremos no dia a dia. Então a gente vê um desastre aqui, acontece na outra semana, um novo volume de chuvas acontece, quando a gente vê na semana seguinte, a gente já está com outro desastre. Isso tem razões, né? Isso acontece porque a gente tem cada vez aumentado o número de emissões de gases de efeito estufa e cada vez que a gente aumenta isso, a gente vai sofrendo as consequências das mudanças climáticas. E isso tem se tornado notório para todo mundo. Mas uma coisa também notória é porque esses desastres acontecem nos mesmos locais. Uma coisa também notória é porque sempre é o mesmo tipo de pessoa que morre quando acontecem esses desastres. Sempre está ligado e conectado a uma questão de gênero, a uma questão de raça, a uma questão de território. E, com o tempo, o ambientalismo pouco pensou nisso. Então, a gente pensava, vivemos todo mundo no mesmo planeta, a partir disso, a gente tem vivido as consequências das mudanças climáticas, a gente tem vivido as consequências do aquecimento global, como a gente tratava muito a questão das mudanças climáticas, mas isso independe de onde você está. E há uma percepção, quando a gente vê o agravamento disso, e eu acho que a pandemia de Covid-19, ela nos traz essa reflexão para um lugar muito palpável para a gente perceber o quanto a justiça climática é importante, o quanto é relevante a gente trazer esse tema e entender que cada pessoa é afetada de uma forma, mesmo na mesma tempestade, e a gente olhar para isso e criar essas reflexões. Porque quando a gente vê a pandemia de Covid-19 no Brasil, a gente fala, a gente estava com o problema da fome quase resolvido. Mas quando a gente olha para um momento como esse, uma crise que mostra que a gente estava muito atrasado nisso. Que as pessoas sequer tinham acesso a direitos básicos, que as pessoas sequer tinham acesso a alimento no cotidiano. Então, uma pandemia, na primeira semana, a gente já via pessoas morrendo de fome, nem sequer da doença, mas pela falta de acesso à alimentação. Então, a gente vê isso agravar e mostrar um reflexo do que a gente está vendo na sociedade. E eu acho que os movimentos de justiça climática, eles crescem muito nos últimos anos exatamente para falar isso. A pandemia de Covid-19 é uma das pandemias que a gente vê a partir das mudanças climáticas. É um dos momentos que a gente vê de um evento extremo que acontece na sociedade. Então, como a gente cuida das pessoas antes de chegar à tragédia? Porque justiça é muito mais sobre solucionar problemas daqui a 10, 20, 30 anos, muito mais do que criar agendas. É você reparar problemas que já estão acontecendo estruturalmente para que a gente chegue um nível de igualdade nesse tempo que a gente quer chegar. Então, quando a gente olha para uma Agenda 2030, a gente falando de erradicação da fome, mas a gente tem que solucionar isso, porque se a gente não cuida do problema da fome hoje, essa pessoa não vai conseguir sequer chegar a 2030. Se a gente está falando de problemas de moradia, que é uma das questões também que geram problemas como deslizamentos, pessoas morando em área de encosta, a gente tem que solucionar isso hoje, porque sequer a gente vai conseguir que as pessoas cheguem a 2030. Então, é um grito de emergência, de falar, o problema não está daqui a 30 anos, o problema não está daqui a 50 anos, mas é um problema de agora, da urgência. Então, acho que esse movimento global ele começa a se levantar cada vez mais quando a gente vê esse tempo e esse grito. E até esses tempos atrás eu estava vendo um vídeo do Instituto Alana, que é muito bom, uma campanha que eles estavam fazendo, que se chama A Gente Esqueceu o que é Emergência. Porque quando a gente fala para uma criança, e a campanha é com uma criança, quando a gente fala para uma criança, olha, está acontecendo algo, é urgente, esse urgente é agora. E aí a criança fala, né? Como a gente está falando de urgência para 2050, é urgente ou não é? Como a gente está falando de urgência para 2030, é urgente ou não é? E a criança questiona o adulto que está falando que a gente vive uma emergência, mas não responde tentando fazer algo agora. E eu acho que esse é o grande grito dos movimentos sociais, esse é o grande grito do terceiro setor, e eu acho que tem se unido com as empresas, tem se unido com várias responsabilidades para a gente chegar nesse lugar e falar assim, temos que resolver um problema agora, não dá tempo de adiar. E a justiça climática é isso. Como a gente repara questões históricas para construir essa possibilidade de futuro. Então, como a gente dá direito às pessoas ao hoje, a elas conseguirem sobreviver a uma chuva e não terem medo da chuva, elas conseguirem chegar no trabalho com transporte público de qualidade, elas conseguirem ter saúde pública, elas conseguir viver em plenitude para elas conseguirem pensar esse futuro. E não somente a gente criar metas e planos para um futuro. Muito legal.
Ou seja, né, acho que as consequências que a gente vive hoje foram dos elementos, das necessidades urgentes que a gente tinha no passado, que não foram resolvidas, e que se a gente não mudar esse ciclo, vai ser um ciclo cada vez pior, cada vez mais rápido, cada vez mais urgente, e difícil a gente visualizar uma saída num planeta que só existe um, né? A gente não tem outra alternativa que não seja essa, né? Obrigado, Marcelo. Juliana, agora passando para você, pensando no relatório do Fórum Econômico Mundial, o Global Risk Report 2023 fez uma publicação dizendo da dificuldade, né, que os países em desenvolvimento, que têm menos acesso, principalmente por conta de restrição orçamentária ou até tecnológica, a tecnologias novas de baixo carbono, né? Então, a gente percebe a dificuldade de governos e países de investirem nisso, principalmente os países em desenvolvimento, que também não necessariamente foram os mais culpados pelas maiores emissões de gás de efeito estufa no passado e as consequências que a gente vê das mudanças climáticas, né? Mas a dificuldade deles desses acessos e principalmente no futuro, considerando o que vem por aí. Nesse contexto da dificuldade dos governos e países, o que você acha que pode ser feito? Como é que a gente traz as organizações privadas para essa discussão? Eu acho que já tem aparecido, mas como é que a gente consegue fazer com que isso vire mesmo um engajamento mais completo, vamos dizer assim, para que a gente consiga dar um direcionamento? Como é que você vê isso, por favor? Leandro, sem dúvida nenhuma, as organizações privadas têm um papel crucial na questão da mudança climática, né? Principalmente quando a gente olha que no mundo, mais 70% das emissões estão nas mãos das organizações privadas, e também aí a gente fala de governos, né? E assim, na verdade, é uma necessidade de uma ação de todo mundo, a sociedade civil, né? Nós indivíduos. Mas voltando para as organizações privadas, elas têm o poder, né? têm o capital para fazer isso. E eu gosto muito de falar que as empresas são, na verdade, CNPJs formados de muitos CPFs, né? E a gente só consegue essas transformações se pessoas realmente começarem a agir. E a gente sabe que grandes mudanças vêm de cima para baixo, né? Quando a alta liderança das empresas entende a necessidade de fazer algo diferente do que vinha sendo feito. O Marcelo falou dessa questão da Covid, né, que foi aquele clique, e eu entendo que na relação à mudança climática, sem dúvida nenhuma, foi quando o mundo parou, né, virou de cabeça para baixo, porque da noite para o dia a gente foi impedido de fazer qualquer coisa, e a gente pela primeira vez percebeu que não dava para seguir consumindo e produzindo do jeito que a gente vinha fazendo até então. E aquilo fez com que a gente obrigatoriamente parasse para pensar que sustentabilidade era um tema importante e mudança climática também. E aí eu acho que foi muito interessante que a pauta ESG veio à tona, né? As pessoas começaram a falar disso de uma forma mais comum, saiu daquele mundinho, né, dos especialistas, e hoje está vindo para a sociedade em geral. Mas eu acho que ainda falta muito uma forma simples de a gente falar sobre esse tema, porque, de fato, é difícil de entender, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, é algo complexo, ESG, a sigla já é esquisita, né? Em inglês, a gente está no Brasil. E aí, a gente precisa simplificar isso, né? Então, eu sei que o público que está nos assistindo, a maioria é dos convertidos, né? De gente como nós, que gosta do tema, né? Que se inspira e estuda muito, porque eu digo que é um tema que a gente não pode parar jamais de estudar, porque está sempre em evolução. Mas para a gente responder essa pergunta, acho que é importante a gente primeiro entender a questão da mudança climática. E aí você falou da urgência, né? E é urgente pra caramba. E por que é urgente? Porque a gente já está sentindo isso, mas não está se dando conta. Então, eu acho que quando a gente vê uma pessoa que morre numa enchente, né, num espaço de tempo mais curto, porque ela vai se repetindo e vai acontecendo a tempo da terra respirar, né, da gente se curar daquela enchente, no atestado de morte vai estar, de repente, afogamento, parada cardíaca, não vai estar mudança climática, mas é uma causa da mudança climática. E aí a gente tem que parar para pensar, por que isso é muito importante? É importante. Então, eu quero simplificar e eu uso esse cara aqui, um termômetro. A gente fala muito, né? 1,5 graus, né? A Terra precisa manter a temperatura em 1,5 graus dos níveis pré-industriais.
caramba, isso é pura ciência. E assim, o que é 1,5 grau? É nada, né? Mais ou menos. Então, assim, você tem filhos? Tenho 3. São pequenos? Tenho um pequeno e 2 maiores. Você tem filhos? Não tenho. Mas, ó, você que tem filho pequeno, eu também tenho. A criança pequena vive doente, né? Infelizmente, com febre. E aí a gente já sabe que tem alguma coisa errada. E a gente sabe, né, que quando o termômetro aponta 37, 37,5 é febre, é sinal que tem algum problema. Então, nós, como seres humanos, a gente tem uma temperatura média 36,5, né? Então, quando a gente sobe 1,5 grau, vamos fazer a conta, a gente vai para 38. É uma febre, tem que dar um remédio, né? Então, essa situação que a gente espera, né, que os cientistas esperem para até 2050 a gente manter essa temperatura. No máximo 2 graus. A gente já vai para 38,5, fazendo analogia ao corpo humano. Só que estudos do painel intergovernamental de mudança climática, que reúne cientistas do mundo inteiro, né? São quase 300 cientistas que apontam o que está acontecendo em relação às emissões, dizem que se a gente continuar do jeito que nós estamos, nós vamos aumentar a temperatura da Terra em 5,7 graus. Então, vamos fazer uma conta rápida aqui. 36,5 mais 5,7. A gente passa dos 42 graus. Alguém sobrevive com 42 graus? Eu desconheço, né? Então, é isso. Essa é a urgência. Essa é a forma da gente entender esse tema e para uma criança entender, para a gente mesmo entender e se dar conta de que a gente precisa agir. E aí, quando a gente volta para as empresas, eles são os grandes vilões, porque quando a gente fala principalmente dos setores, né, que movem a nossa economia, setores de energia, de transportes, construção civil, aí está o grande problema. Então, é preciso que a gente faça grandes mudanças. É preciso investimento, sim. É preciso muita pesquisa, né? E a gente está vendo movimentos interessantíssimos dessas indústrias. Falta fazer mais, com certeza, mas eu acho que é uma grande corrente positiva que está acontecendo. Então, só do tema estar na boca do povo é algo muito positivo. Agora, eu gostaria muito que todo mundo soubesse e também cancelasse quem fala que não existe mudança climática. Existe. E a gente está sentindo na pele, né, cada vez mais, infelizmente. Muito, muito legal essa sua ilustração, gostei bastante. Dois temas aqui, né? O pessoal, quando fala muitas vezes não se usa o tema mudança climática, se fala só em aquecimento global e se associa com aquecimento. Mas frios extremos também fora de época ou fora de local também são consequências das mudanças climáticas, né? Essa tua ilustração da febre foi excelente e um ponto adicional que eu vou fazer é que, como você comentou, né, as empresas são CNPJs construídas por vários CPFs e também tem a pressão do mercado, dos consumidores, dos clientes, da nova geração que vem muito focada, isso eu vou já entrar nesse tema contigo, né, Marcelo? Mas a nova geração que tem propósitos, que não se associa com marcas que não tenham propósitos, né? Que não compra de marcas, que não querem trabalhar nas empresas que não tenham propósitos. Então, assim, fazemos todos parte do mesmo problema. A gente pode assumir que é parte que causou também o problema de alguma forma ou não, mas isso é irrelevante, porque nós temos que arrumar a solução. Eu vou entrar nisso também com você daqui a pouquinho. Agora, passando para o Marcelo. Marcelo, falando da nova geração, que eu vou querer te ouvir como um representante dessa nova geração super engajada e super importante em todo esse processo. Tem um estudo da PwC que foi feito junto com a Unicef em 2020, que chama The Net Zero Generation, que fala um pouco sobre como a nova geração não tem sido ouvida, ou não tem sido dada oportunidade para essa nova geração participar das discussões relacionadas. Claro, a gente tem alguns casos, né, específicos. Greta é um que todo mundo conhece, porque ela foi atrás, não é que alguém deu a oportunidade para ela, né? A gente pode concordar do jeito que ela faz ou não, mas ela está lá, né? Mas, assim, como é que você avalia a importância e a necessidade da gente qualificar esses jovens, a nova geração, para ter conhecimento, para conseguir falar com propriedade, buscar influenciar,
né? Quem toma decisões, políticas públicas, as empresas, como a gente comentou, que são construídas de vários CPFs e dependem dos seus consumidores e seus profissionais. Como é que você vê isso, essa importância, essa necessidade? Por favor, Marcelo. Bom, acho completamente importante, porque quando a gente está falando dessas grandes conglomerados de CPFs, a gente está falando sobre quem vai ser esse futuro. Como essa juventude vai ocupar esses cargos nas empresas, quem serão os próximos CEOs, quem serão os próximos CMOs, quem vai estar à frente, quem vai estar no comando dessas empresas. E se a gente está falando de uma geração que tem um potencial transformador, isso tem que passar por todas as áreas, mais passar por essas lideranças, mais conseguir estruturar de uma forma que as pessoas consigam ter isso tangível. Então, acho que o acesso à informação, ele é uma coisa muito importante e até uma coisa que a gente tem a celebrar, que agora a América Latina tem esse primeiro acordo, o Acordo de Escazú, que foi um acordo feito entre os países de América Latina de acesso à informação sobre mudanças climáticas no meio ambiente. Então, esse acordo é importantíssimo, tanto de acesso quanto de proteção às ativistas ambientais, ativistas de direitos humanos, pensando muito a pauta climática. E quando a gente pensa isso, a gente pensa que a gente pode ter uma geração que vai ter isso como princípio. Porque sustentabilidade não necessariamente tem que ser uma área na corporação. Sustentabilidade tem que passar por todos os lugares. Desde a pessoa que está na portaria até o cargo mais alto. Então, todos os lugares da corporação tem que ter esse lugar e tem que pensar sobre sustentabilidade. Mas para que isso aconteça, isso tem que estar palpável no dia a dia. Isso tem que fazer parte do diálogo. Então, a gente não está tudo perdido. A gente tem uma oportunidade de transformar isso, a gente tem uma oportunidade de fazer isso, mas isso depende dessas vontades, dessas instruções. Hoje tenho muito orgulho de ser parte do Comitê Consultivo Net Zero do Pacto Global da ONU no Brasil, junto com o Thelma Krug do IPCC e vários outros, e eu olho esse espaço e falo assim, pô, é uma honra ser um jovem de 25 anos nesse espaço com tanta gente que eu admiro, e também é um lugar muito importante de olhar as empresas do Pacto Global, olhar o que a gente tem construído enquanto futuro, nesse lugar de tudo tem que ser uma troca intergeracional. Eu acho que não é somente sobre Greta chegar e falar e trazer as percepções dela, nem somente sobre a comunidade científica, nem somente sobre áreas específicas, mas é como a gente consegue se juntar e sincronizar para pensar esse planeta enquanto todo mundo junto, sabe? Então, a ICA significa isso, a ICA significa habitar comum, significa a gente estar no mesmo lugar, conseguindo dialogar, conseguindo construir em comunidade, porque a grande missão da humanidade é viver em comunidade. Então, se a gente consegue pensar em comunidade, a gente consegue propor soluções. E o antropoceno, ele parte muito desse lugar, do homem querer viver para si mesmo, no lugar individual, do transporte individual, da individualidade em cada coisa que levou a um consumo exacerbado, levou a um consumo excessivo. E hoje a gente vive na sociedade do consumo, na qual essa juventude cresceu tendo isso como a referência máxima. Então, ser um jovem legal era ter o tênis da moda que é produzido milhares em lugares insalubres com pessoas passando por trabalhos análogos à escravidão. Ter um status é conseguir consumir. E a gente viveu essa geração. Minha geração é essa, onde a gente está ali consumindo o tempo inteiro, a troca de celular toda semana, a troca de carro sempre. Então, sempre com essa euforia de consumo, consumo, consumo. E como a gente faz para reverter isso? Trazendo conhecimento em conjunto. Porque não adianta você chegar num lugar de mestre e falar assim, isso aqui está errado. Ou não deve fazer dessa forma. Principalmente para uma geração que é a primeira geração da família, às vezes, tendo acesso ao consumo. Então, a gente está falando de um lugar que passa por uma alternância de poder. Acho que muito até nesse lugar que você traz, Juliana, de pensar que a empresa sempre olhou para as periferias, as favelas, as populações subalternas como um grande problema. Então, o problema é o cara que está morando na encosta. A gente está criando solução aqui para isso. Isso vira mercado, isso faz circular. E hoje a alternância de poder é olhar ao contrário, entender os danos causados pelo mercado. Eu acho que o Gellert da Patagônia, agora no XSW, ele faz uma fala muito importante, que ele fala assim, quero aqui falar para os CEOs que estão na minha frente que nós somos o problema. Está tudo ruim por causa de nós. E eu acho importante essa fala vir de um grande CEO como o Gellert, porque ele chega e consegue trazer para falar assim, olha,
A gente está num processo que a gente está aqui conversando entre a gente, tentando solucionar problemas que nós estamos criando. Como a gente chama a pessoa que está fora da roda, que está sofrendo o problema, para comunicar com a gente e a gente conseguir fazer isso acontecer. Então, acho que isso narra muito sobre essa justiça climática, isso narra muito esse avanço da juventude de querer dialogar sobre esse tema. Porque é uma juventude que está tendo acesso à universidade, então a gente tinha uma minoria que tinha acesso à universidade, a gente tem uma grande parte da juventude que fala assim, pô, eu quero acessar a universidade independente da forma que for, pública, privada, quero fazer um curso técnico, quero estudar em outro país. Então a gente tem esse avanço falando de Brasil, mas falando de mundo também, do acesso à educação, dessa busca pela universalização da educação, porque a gente ainda não tem, mas a gente está caminhando passo a passo para ter uma equidade. E quando a gente tem essa equidade, essa chave que é a educação na transformação das pessoas, a gente consegue que as pessoas consigam perceber o que está acontecendo. Então, assim, eu venho de uma cidade que é dominada pela indústria. Então, eu sabia que as pessoas tinham problema respiratório, eu sabia que a gente sofria dano ambiental, a gente sabe de várias coisas no sentir. A gente vai percebendo aquilo ali, mas o acesso à educação nos faz conseguir nos posicionar sobre isso, construir soluções, porque não é só sobre uma guerra de quem está certo ou quem está errado. É como a gente consegue sentar numa mesa junto e romper esse lugar das polarizações para ir para o lugar dos common grounds, dos pontos comuns, como a gente entende os lugares que a gente consegue construir para promover futuros. E eu acho que a justiça climática é isso, é ter um lugar à mesa para sentar e dialogar e conseguir propor soluções em comunidade, porque quando as soluções vêm de um lugar só, a gente não consegue solucionar aquilo para todo mundo. A ciência não é neutra, né? Os dados não são neutros. A ciência ela é criada e é feita, apesar de ser o lugar mais próximo da verdade que a gente possa atingir, mas ela é feita segundo a quem está pesquisando. Então a gente fala assim, pô, a questão de raça no Brasil é uma questão de novidade. Então, por que não tinha, por exemplo, um creme específico para cabelo crespo? Então as pessoas usavam alisante no cabelo, porque não se pensava aquilo. A gente nunca teve acesso à mesa da corporação para falar assim, ei, não quero alisar meu cabelo, eu quero usar meu cabelo crespo, preciso de um creme para isso. Nisso o cientista cria a tecnologia, que sempre existiu, mas a pessoa criou uma solução para aquilo acontecer. Isso é sobre todas as áreas do nosso planeta. Se a gente coloca as pessoas na mesa para solucionar problemas juntos, a gente encontra soluções que talvez a gente nunca pensou, porque aquilo não passa por nós. Então, a justiça climática é esse lugar à mesa. Eu acho que essa geração ela tem se colocado nesse lugar de querer sentar à mesa e dialogar. Então, a Greta faz isso no país dela, Vanessa Nakati faz isso no país dela, a gente tem no Brasil Micaele Farias fazendo isso lá na Paraíba, a gente tem Anne Mendes fazendo isso lá em Recife, tantas outras, muito inclusive mulheres e meninas, fazendo essa transformação no dia a dia, porque teve acesso à educação e consegue mostrar, é isso aqui que eu quero. Vamos criar diálogos, vamos fazer essa transformação. Então, acho que, assim, não tem volta. Essa é uma geração que tem se posicionado, que quer uma causa, e não só uma causa por ter uma causa, mas uma causa para a própria existência, que é o planeta. Então, acho que essa é a maior causa que a gente pode ter. É isso que eu ia comentar, né? Ainda bem que a gente tem esses jovens engajados e conscientes, porque a questão de sobrevivência nossa do planeta, dos nossos descendentes, né, das gerações futuras que vêm por aí, e tantas coisas legais que vocês estão falando, tantas coisas importantes e profundas, né, que trazem reflexão, mas que eu gostaria que a gente não parasse nas reflexões, né, que a gente atuasse, mas algumas coisas, você comentou, né, a sustentabilidade corporativa ou responsabilidade corporativa não deve ser uma área da empresa, né? O tema ESG que você comentou, que já é difícil e tudo mais, vocês falaram muito em tema ESG das empresas de reporting, né? Vamos divulgar as informações, que é importante para o mercado, é importante para a tomada de decisão, é importante, né, conscientizar e fazer. Só que independentemente de ter reporting ou não, se não tivermos ações relacionadas aos temas de sustentabilidade corporativa, mudanças climáticas, inclusão e diversidade, e tudo que a gente possa chamar relacionados aos temas socioambientais, nós continuaremos tendo os mesmos problemas, dependendo de reporting ou não. Então, assim, é o que vocês estão comentando o tempo inteiro, é sobrevivência, futuras gerações, os jovens. Deixa eu ir agora, Juliana, para uma próxima pergunta para você, falando um pouco, alguma coisa que vocês já tocaram um pouquinho, né? Eu falei um pouquinho também,
o Marcelo falou agora, geração consumista, a gente nunca se preocupou muito no passado quais eram as consequências, trocava de tênis, né, novo, que na época que eu cresci nem existia celular, então não posso falar de celular, mas assim, né, o tênis nem estragou ainda, nem tá no limite, você já que tá querendo outro, porque o amigo tem, então, assim, foi uma época em que, durante muitos anos, que não se pensou quais eram as consequências, né? Então, a gente pode dizer que o problema são as grandes empresas, né? Ou são os governos, o problema não é nosso, a gente não tem nada a ver com isso. Agora, de quem é o problema, como quem está certo, quem está errado na construção da solução, tanto faz. Se a gente quer sobreviver, né? Se o planeta está aqui e a gente precisa dele, a gente tem que se unir para chegar. E aí, nesse contexto, voltando um pouco ainda, né, desse tema das organizações privadas, das empresas, como é que a gente faz para trazer isso mais para a mesa, deixar de uma forma mais engajada, relacionada, principalmente com o tema que nós estamos falando hoje, né, Juliana, de justiça climática, que a gente percebe que os desafios são enormes, né? E como é que a gente faz para esses esforços se juntarem de uma forma coletiva, direcionada? Eu sei que é muito teórico o que eu estou falando, mas é sempre bom estar com gente tão importante, tão especialista, para a gente trocar ideias aqui e aprender com vocês. Por favor. Eu acho que para responder isso, Leandro, a gente pode trazer um pouco da sua fala, Marcelo, porque é justamente isso. A gente viveu muito tempo assim isolado, né? Então essa troca, né, as novas gerações, as pessoas que saem da periferia, que têm acesso a estudo, educação, que começam a ter um pensamento crítico, isso é fundamental para que a gente consiga ter grandes transformações, né? E as empresas, voltando aos CPFs, com essas pessoas que vão fazer essa diferença no mundo, né? Então, eu gosto muito de provocar, né, pelos lugares que eu passo, para que as pessoas conheçam uma realidade que não lhes pertence, né? Porque eu já percebi que o que não nos atinge não nos incomoda, né? Eu tenho usado essa frase: o que não me atinge não me incomoda. Então, por exemplo, se está fazendo um frio, né, extremo do nada, a gente está entrando numa onda de frio aqui em São Paulo, ou volta 2 semanas, você que está morando no Rio, fez 12 graus no Rio, isso é uma coisa, inverno polar, né? Agora, no mês de maio. Imagine numa cidade como o Rio de Janeiro, que não está preparada para o frio, né? Se eu estou no meu apartamento, né, se eu tenho até um aquecedor, eu não estou nem aí para quem está na rua, passando frio, pode até ter uma parada cardíaca e morrer. Mas se eu começo a entender que tem gente que passa por isso, saber eu sei, porque eu vejo TV, eu acesso, né, redes sociais, eu tenho contato, mas a possibilidade de eu sentir a dor do outro, a que a gente chama de empatia, eu acho que isso vai ser muito transformador. Então, eu me sensibilizo muito pelo tema da justiça climática, eu uso a injustiça climática, que é o que a gente vive. É uma grande injustiça tudo isso, né? Há 2 semanas eu estive em Brasilândia, aqui em São Paulo, que é um complexo de favelas aqui, e fui ver no alto assim, do morro, eu tirei uma foto, porque eu fiquei tão chocada, assim, um barraco na beira do barranco, à beira de cair. Eu falei, meu Deus, o dia que chover, aquela família que está ali dentro já era. Então, assim, quantas pessoas chegam tão perto disso e se sensibilizam com isso ou fazem alguma coisa? São poucas. Por quê? Porque quando a gente fala de favela, a gente associa muitas coisas negativas, né? A gente olha para a favela e quer sair correndo. E eu não queria que a gente vivesse num mundo que as pessoas olhassem para a favela e saíssem correndo, mas que olhassem para a favela e falassem quanta gente mora ali, quanta potência tem ali. A gente está falando hoje de quase 8% da população do Brasil. Estudos falam que são um pouco mais de 17 milhões de pessoas que moram nas favelas. Tem criminalidade? Tem, como tem no asfalto, né? Mas o que mais tem é potência, é gente que quer trabalhar, quer crescer, quer se desenvolver e que precisa de oportunidade. E como você falou, Marcelo, não existe uma única solução. Então, a gente tem hoje um problema muito grave que está na favela e também em outros lados, que é a fome, que também é uma consequência da mudança climática. Já a fome existe desde que nós somos humanidade, mas ela vai aumentar,
porque a gente vai ter o quê? Chuva, chuva ou seca, seca, e aquele alimento que é produzido naquele local vai ficar escasso, o preço vai subir, quem vai poder pagar? Os mais ricos. E quem vai sofrer? Os mais pobres. Então, se a gente não tiver esse grau de entendimento, empatia, conhecimento, a gente vai continuar a não ser atingido e não ser incomodado. Então, se eu estou dentro de uma empresa, não importa o cargo que eu tenho que entender que eu tenho um papel de provocar uma mudança, de provocar um olhar para o que está acontecendo e, principalmente, uma ação. Aí eu acho que isso que é importante. Quando a gente fala que sustentabilidade não é uma área, todo mundo, de alguma forma, se está trabalhando para um mundo ser melhor, mais inclusivo, né, ou mais limpo, ou mais justo, está trabalhando pelo tema da justiça climática. Então, eu acho que é esse caminho que a gente precisa seguir. Interessante como a gente troca de assunto, troca de pergunta, vai e volta, e a gente está voltando sempre em temas que são totalmente relacionados, né? E aí a gente percebe as consequências de tudo que a gente faz ou deixa de fazer, elas existem, elas são concretas e são importantes, né? Então a gente não pode diminuir, menosprezar e nem adiar, né? Vocês comentaram, são urgentes hoje, serão urgentes para frente, se não cuidarmos agora, para frente serão mais complicados. Eu queria abrir agora para ver se a gente tem perguntas do público. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. A pergunta, eu não sei quem manda, não tem o nome ali, mas entendi que a justiça climática envolve a todos. Assim, entendo que grande desafio de coordenar uma estratégia, que existe um grande desafio de coordenar uma estratégia que seja eficaz. E aí, nesse caso, queria entender quais as perspectivas de vocês, aí Juliana e Marcelo, né, de vocês, quanto ao desafio de engajar todos em um mesmo propósito de forma coordenada e coletiva. A gente já passou um pouco por isso, mas acho que se o pessoal está perguntando, é importante a gente passar mais uma vez para reforçar. Quer começar, Juliana? Eu acho que quando a gente fala de uma ação coordenada e coletiva, na verdade, assim, primeiro a questão do entendimento, né? Foi o que eu trouxe no início da minha fala, né? Se a gente chegar a um nível igual de entendimento, que a gente vive uma situação de mudança climática, que a gente precisa chegar a uma justiça climática, a gente já consegue provocar as pessoas para pensarem em ações. E aí eu acho que as ações têm que ser coordenadas, é a sociedade civil, então eu como CPF, você como CPF, você como CPF, as empresas e os governos, né? E a gente tem que usar também a beleza dos intelectuais, da academia, como fala lá fora, né? As universidades, o pensamento, né? Gente que está aí borbulhando de ideias para fazer grandes mudanças, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em novas tecnologias, né? Para que a gente possa, por exemplo, ter um transporte que seja mais limpo, isso é super importante, né? Que a gente tenha uma ação coordenada, porque não adianta, por exemplo, a indústria vir com uma solução que seja mais limpa, mas um governo que vai precisar comprar um transporte público não adotar aquele tipo de tecnologia. Ou a sociedade continuar usando o seu carro particular porque é mais cômodo, né? Então, assim, todo mundo tem que ter uma ação em concreto, né, para chegar ao mesmo objetivo. Eu acho que isso surge a partir do conhecimento geral, né, e simples para todo mundo. Marcelo. Bom, acho que coordenar uma ação parte muito desse lugar da escutativa, né? Como a gente consegue escutar as pessoas e como a gente consegue fazer essa ação em conjunto. Porque é isso, eu volto para esse lugar, para mim, pensar justiça climática sempre me remete a essa grande mesa democrática, onde a gente consegue pensar e solucionar problemas, onde todo mundo ali consegue contemplar e trazer algo. Porque senão a gente cria ações onde a gente não tem as pessoas fazendo parte disso. Então, justiça climática é sobre pensar em pessoas enquanto natureza, sabe? Então, assim, não estamos falando sobre o outro, estamos falando sobre esse processo conjunto. E eu acho que criar essas estratégias requer essa escuta permanente e contínua. Então, acho que até trazendo um exemplo sobre soluções, a gente tem exemplo no Brasil mesmo. Então, vamos pensar em energia eólica. Só que aí a gente chega no território, tem pessoas que moram ali. A gente precisa escutar essas pessoas antes de construir uma usina, precisa entender o território. Então, acho que
cada questão a gente precisa envolver toda uma comunidade, sabe? O grande lugar de envolver é esse lugar da escuta. Porque a gente pode falar assim, vamos fazer com as pessoas. Só que se as pessoas não estiverem realmente envolvidas no processo, não existe justiça climática. Existem ações efetivas contra a mudança do clima. E isso você está querendo salvar alguém, mas da mesma forma que você está salvando alguém, você pode estar destruindo ou reduzindo a possibilidade de vida de alguém. Então é esse grande fórum que a gente consegue coordenar através do diálogo, através da escuta. Não tem como a gente só pensar essas soluções. As soluções, elas têm que estar nesse eixo de colaboração. Não existe essa solução sozinha, né? Então acho que parte muito desse lugar. Essa estratégia é o diálogo, é a coletividade, é a cocriação, é o fazer junto, seja no meio corporativo. Então, como uma organização usa o que a outra organização está fazendo como exemplo e constrói ações conjuntas e pensa isso numa forma de mudar o mercado. Porque se uma organização está fazendo, a outra está fazendo, consegue criar essa ação de transformação, isso se torna mercado, isso consegue chegar direto na população. Se um governo faz, o outro toma como exemplo, isso também gera um envolvimento, isso também traz uma outra realidade. Eu acho que isso tem acontecido, acho que temos vários fóruns acontecendo, tentando trazer essa pauta, mas é necessário cada vez mais aumentar esses diálogos e que diálogos se tornem ação. Então, como a gente cria estratégias de ação? Como a gente consegue colocar todo mundo no mesmo lugar para poder agir e fazer agora? Interessante. Você começou um tema interessante aqui que eu fiquei pensando. Assim, a gente cresce, ou mesmo na vida profissional, né? Para tratar com os clientes, a gente sempre escuta e é orientado a se colocar no lugar do outro, né? Só que você coloca no lugar do outro com os seus olhos ou com os olhos dele, né? Você vai fazer para ele o que você acharia que seria interessante, sem perguntar para ele o que ele gostaria de receber no seu... Então, realmente o aspecto da democracia, né? Da escuta efetiva, do engajamento, né, Juliana, que você comentou que... Tem mais pergunta aqui. Essa pergunta de um amigo nosso, Marcial. Essa aqui é a pergunta mais apimentada, né? A classe política está em um tempo diferente do nosso e dos impactos climáticos? Quem quer começar por essa aqui? Essa aqui eu vou ser democrático também, vou abrir para quem quiser falar antes. Posso falar. Bom, eu acho que existe uma movimentação, existe um desejo de mudança na classe política também. Acho que não seria muito errôneo falar que não acontece. A gente tem as conferências acontecendo todo ano, as COPs e vários eventos trazendo esse lugar e vários governos criando estratégias, até porque hoje é uma questão de sobrevivência. Então, a gente pode ver até agora, quando a gente pensa a guerra da Rússia e Ucrânia, isso movimenta diretamente o setor de energia e faz com que os governos da Alemanha, faz com que os governos do Reino Unido, faz com que vários governos ali na Europa e no Reino Unido tenham que pensar como vão distribuir energia. Porque isso atinge diretamente a forma que as pessoas vão ter acesso ao gás no inverno europeu. E isso muda a forma política de se pensar. Então, da mesma forma que a Alemanha era um país que estava pensando em avançar no net zero e zerar o uso do carvão para a produção de energia no país, ele tem que voltar para as pessoas não morrerem de frio. Então, eu acho que a gente e a classe política, agora sim, responsabilizando, ela demorou muito tempo para ter uma ação. Então, a gente sempre viveu de acordos futuros. Então, assim, quando chegar na virada do milênio, a gente pensa as mudanças climáticas, na época do aquecimento global. Então, nos anos 2000, a gente vai pensar, tal, lá na Rio 92, vamos até Pacto do Milênio. Chega 2000, a gente não resolve o problema. E a gente começa as COPs, e essas COPs começam, a gente vai solucionar até 2015. Chega 2015, a gente só criou mais declarações e mais acordos. A gente tem Acordo de Paris. E agora a gente está chegando em mais uma COP, já no fim desse ano, mais um encontro desses líderes mundiais, mais para produzir mais declarações e não ações. Então, acho que existe uma preocupação, mas ainda falta esse lugar da ação efetiva. E essa ação em conjunto. Porque, assim como eu falei das organizações das empresas, não tem como uma empresa agir sozinha. Depende de uma mobilização conjunta, assim como os governos.
Os governos precisam pensar e se juntar para criar soluções conjuntas. Então, isso é uma necessidade de coalizão, isso é uma necessidade de construção de acordos e construção de pactos de ação, muito mais do que pactos de construção futura. Tanto que, no Brasil, a gente tem uma NDC, uma contribuição nacionalmente determinada junto ao Acordo de Paris, que a gente, nos últimos 2 anos, a gente estava com uma base de dados errada. E a gente entregou para a UNFCCC nisso. Eu fui uma das pessoas que processou a União por ter entregado essa base errada para a UNFCCC, e agora a gente está conseguindo acertar isso e vai conseguir consertar essa base de dados para conseguir levar esse exemplo. Então, o Brasil, por exemplo, deu um exemplo para o mundo inteiro errado. Altere sua base de dados e emita mais carbono. Só que a gente tem a oportunidade agora de corrigir esse rumo. E eu acho que não só o Brasil, como vários outros países, de olhar como a gente aumenta a nossa ambição em redução de emissão de carbono, mas também como a gente cuida das pessoas. Então, acho que a COP, o ano passado, trouxe muito disso, como pensar além da adaptação e da mitigação, mas como pensar as perdas e danos, como pensar os eventos extremos que estão acontecendo agora. Então, acho que isso tem se movimentado muito. Agora, essa semana, na Semana do Meio Ambiente, a gente tem a Conferência de Bonn, que é o preparatório para a COP28, que vai acontecer em Dubai, e eu acho que já é um encontro que tem se pensado isso. Como a gente acelera essas ações, como a gente consegue deixar que não seja mais uma COP de declarações. Acho que o próprio Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, se posicionou muito firme em relação a isso na última COP, falando: precisamos agir, não podemos reunir mais uma vez, emitir muito carbono para se encontrar num país para lançar mais declarações. E eu acho que o Fundo de Perdas e Danos foi uma ação completamente importante, porque enquanto a gente está falando de futuro, o Barbados já está perdendo seu território para o aumento do nível do mar. Enquanto a gente está falando do futuro, a gente tem furacões destruindo parte do sul dos Estados Unidos. A gente tem Recife sofrendo de aumento do nível do mar, a cidade mais vulnerável climática da América Latina. Então, a gente tem vários processos já acontecendo no cotidiano. E esse Fundo de Perdas e Danos é muito importante para isso. Então, acho que tem uma preocupação, mas ainda a classe política está pensando em 2050. E a gente precisa pensar em 2004, em 2003, em 92. A gente tem que voltar lá atrás, os acordos que a gente tinha pensado, e pensar como a gente volta no tempo e faz agora. Então, é literalmente, o nosso tempo é para ontem. Então, a gente tem que pensar nesse ontem dos acordos que não aconteceram para que a gente possa pensar, talvez, um futuro. Mas não tem como pensar futuro sem reparar o que a gente não conseguiu cumprir. Em cima do que você falou também, achei excelente a sua fala, Marcelo, mas você trouxe a questão da guerra da Ucrânia, aí eu volto à minha fala, né, que se não nos atinge, não nos incomoda. No caso, atingiu diretamente, né, os países europeus que começaram a ver a questão energética como um grande problema, né, porque ia ter escassez de energia e passou a incomodar, e é a partir do incômodo que surge a ação. Então, a gente tem que provocar esse incômodo em vários setores. E um outro ponto que eu acho que é importante quando a gente fala da questão política é que a gente precisava entender a ação dos governos, né, como em relação à mudança climática, que isso seja uma política de Estado, não uma política de governo, né? Exato. Infelizmente, a gente vive num país, né, não só o Brasil assim, mas muitos países, né, que a gente depende, né, do humor do governo, né, em relação a abraçar algum tema que seja importante ou não, né, que seja que provoque que esse governo tenha, né, uma sucessão e por aí vai. Mas se a gente pensar que isso possa virar uma política de Estado, aí eu acho que muda o jogo. Estamos, na minha opinião, muito longe disso ainda. Espero que a gente possa atingir os governos, né, incomodar os governos a ponto de que eles possam agir, mas eu acho que ainda, nesse ponto, eu sou normalmente muito otimista, mas nesse ponto ainda vejo como muita política de governo. Mas vamos aproveitar, então, né, que justamente a gente está nesse momento de que esse tema ganha uma importância, né? Acho que até ajuda a nossa relação externa como país, né?
Então, que a gente utilize, né, esse grande momento que a gente está vivendo para realmente provocar ações, né, usar a força do Brasil, né, a gente tem um pulmão do mundo aqui, a Amazônia, a gente tem o Brasil assim como uma fonte de energia renovável natural, isso é incrível, né? Outros países têm uma média de energia renovável baixíssima, no Brasil passa de 70%, então assim, a gente tem um poder muito grande em nossas mãos, mas que seja um poder transformador, né? E acho que precisamos provocar muito como população, né, para que isso seja, de fato, uma política de Estado. Uma pena que a gente tem tão pouco tempo para ficar bebendo aí da sabedoria de vocês dois, porque isso aqui é uma aula, né? Será que a gente tem tempo para mais uma pergunta? Podemos seguir? A última pergunta aqui para fechar, eu sei que a gente tem pouco menos que 10 minutinhos. Vocês mencionaram a COP, né, 27, mencionou a 28 também, né, mas enfim. Na COP 27, essa é a pergunta, né, do ano passado, foi discutido sobre investimentos em países desenvolvidos que acabam ou acabaram ou continuam, né, contribuindo com mais emissões que geram aquecimento global, como a gente comentou. Então, investimentos dos países desenvolvidos em desenvolvimento, em especial na África, que acabam sendo muito impactados pelo desequilíbrio climático, tema totalmente vinculado com o que nós estamos falando aqui da justiça climática. Então, saber de vocês, como é que vocês avaliam essas discussões globais, e assim, não somente essa, mas outras que podem existir de transferência e investimento de países desenvolvidos em desenvolvimento, para a gente conseguir fomentar essa... Vou começar com a Juliana dessa vez, já que o Marcelo começou a última resposta. O Marcelo trouxe um pouco isso na fala anterior dele, mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que foi um grande avanço, porque, assim, eu acho que pela primeira vez, de fato, houve essa provocação para mostrar que o problema surge no hemisfério norte, né, em geral, né, e quem sofre as consequências está no hemisfério sul. Então, os países, né, que estão no hemisfério sul, a ideia é que a gente tenha esse fundo, né, que a gente possa, de alguma forma, conseguir começar a ter ações concretas para que não sejam atingidos, né, pela questão climática. Hoje, eu acho que a gente ainda tem um movimento bem importante de entender, né, a potência desses danos ambientais que os países do norte estão causando. Então, coincidentemente, são os que primeiro, né, resolvem agir. Eu vejo muito, por exemplo, os países da Escandinávia, né? Você pensa Noruega, Suécia, são países que, a meu ver, são avançadíssimos, né? A gente, como brasileiro, tem muito o olhar para os Estados Unidos como referência, mas eu acho que são países que já estão passos à frente na questão da sustentabilidade, porque entenderam, né? Você vê, por exemplo, a Noruega é um país que tem a questão de óleo e gás, uma indústria fortíssima, globalmente conhecida, e é um país que tem fundos, né? Investe em todo o mundo em relação à questão de pensar em frear essas mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, a gente aqui dos países do hemisfério sul, países de desenvolvimento, a gente também já traz algumas soluções interessantes. Então, volto a dizer assim, a potência do Brasil em relação a isso, né? A gente tem tanto da parte de pesquisa quanto também de soluções, e a própria natureza do Brasil, né? A gente já tem soluções bem interessantes para a questão climática. Então, quando a gente tiver esse fundo, né, a gente vai conseguir, de fato, equilibrar essa questão. Agora, eu acho que a gente precisa ir para a ação, né, porque foi estabelecido isso na COP, agora de Sharm el-Sheikh, né, e a gente precisa ver isso acontecer na prática. Acho que ainda falta um pouco para isso acontecer. Não sei se o Marcelo tem a mesma opinião, né? Porque, como ele falou, tudo é política, mas acontecer de fato, como o Guterres pediu, acho que está indo um pouco longe. Exato. Não, acho que é isso. Acho que veremos nos próximos dias, né? Acho que mais importante, a gente tem muito essa cultura, quem trabalha com sustentabilidade, meio ambiente, de sempre olhar para a COP, mas acho que ainda é muito importante olhar para as SBs que rolam em Bonn, que são o momento onde realmente são construídas as políticas. Então, agora, nesses próximos dias, vão ser pensados esses acordos, vão ser pensados esses fundos, vão ser pensado
como vai ser executado esse fundo de perdas e danos. Então, acho que é uma questão importante para acompanhar nos próximos dias. Então, quem se interessa pela área, pelo tema, as discussões sempre saem no site da UNFCCC, as declarações, as discussões, dá para acompanhar. Então, vai ser uma semana quente. Eu estou ali, já tem uma galera que já está lá em Bonn, mas estou acompanhando diariamente para ver as discussões que estão acontecendo, porque elas realmente conseguem ser ações efetivas nesse lugar de reparação, né? Acho que eu trouxe isso algumas vezes. Essa reparação é completamente importante quando a gente fala sobre a questão de justiça climática e é um primeiro passo para a gente chegar nesse lugar. Então, vale a pena acompanhar, vale a pena trazer isso e vale a pena cobrar o nosso país também, né? É importante que o Brasil se posicione de uma forma coesa, se posicione de uma forma que pense uma ambição climática, pense uma redução nas emissões, e isso é um dever de todos nós, enquanto sociedade, enquanto corporações, enquanto terceiro setor, enquanto cada pessoa. Então, posicionar também o Brasil nesse lugar como uma política de Estado é muito importante para que a gente possa voltar a ter uma relevância nesse lugar e, mais do que isso, ser um líder nesse processo, porque a gente tem, 90,3% de energias renováveis no país. A gente tem um país que constrói soluções em vários territórios. A gente pode pensar, olhar a Amazônia urbana, mas a Amazônia enquanto floresta, pensar a Mata Atlântica, pensar cada lugar e cada solução que tem sendo construída no Brasil. É muito importante para que a gente possa se tornar essa potência que a gente já é, mas falta aumentar essa nossa capacidade de escalar o que a gente já faz aqui no país. Muito bom. Nossa, passou muito rápido, eu aprendi muito. A gente já vai caminhando para o encerramento, acho que a gente não tem mais tempo para a pergunta do público, né? Mas, assim, queria avisar o pessoal que está assistindo que o vídeo, né, vai ficar disponível no YouTube, podem assistir novamente, indicar para outras pessoas, que acho que quanto mais a gente puder compartilhar informação e conhecimento e conscientização é importante. Queria agradecer a participação de vocês que estiveram aqui conosco. Queria agradecer muito a participação de vocês dois, Juliana Sá, Marcelo Rocha. É um prazer enorme e a satisfação estar com vocês aqui. E queria deixar agora aberto para mensagens finais de vocês dois. Quiser começar, Juliana, por favor. Bom, então agradecer mais uma vez o convite. Foi muito agradável a gente falar sobre esse tema. A gente podia ficar aqui à noite adentro, né, conversando e discutir pobreza e outros temas que são tão relevantes, a fome aqui no Brasil, que é para incomodar todo mundo. Mas o meu recado final seria para que as pessoas, de fato, saíssem inspiradas para agir. A gente sabe que todo mundo fala, é clichê, mas não existe planeta B. A gente, Marcelo, com a sua juventude, a gente com a nossa experiência, outras pessoas mais experientes, que a gente possa ter sempre um brilho nos olhos para provocar que esse mundo que a gente vive seja melhor. Eu sou mãe de 2 meninas pequenas e desde que virei mãe, eu falei, eu preciso deixar filhas melhores para o mundo e um mundo melhor para as minhas filhas e para as próximas gerações. Então, eu quero que elas se orgulhem de mim, porque eu estou agindo dentro do meu quadrado, dentro das minhas limitações, mas provocando esse pensamento crítico nas pessoas. E eu espero que quem está nos assistindo possa sair com essa vontade de fazer alguma coisa para esse mundo e achar a justiça climática, não mais a injustiça como a gente está vivendo. Obrigado, Juliana. Marcelo? Bom, agradecer também todo mundo que está aqui assistindo no YouTube, agradecer Leandro, Juliana, foi ótimo estar aqui com vocês hoje, agradecer Bruno, todo o time que está aqui também na técnica trabalhando para isso acontecer. E eu acho que a mensagem final é isso, né? A justiça climática, ela é esse direito ao hoje, é muito mais do que pensar futuros, é que as pessoas possam conseguir viver o hoje, que as pessoas consigam respirar hoje, que as pessoas consigam se alimentar hoje, que a insegurança alimentar não chegue, mas que a gente possa conseguir reverter tudo isso antes. É muito mais sobre um processo de reparação do que de sustentação. Então, acho que a gente não tem como sustentar o mundo da forma que a gente está. Então, para pensar uma sustentabilidade no futuro, a gente tem que pensar essa regeneração no hoje. Então, acho que esse é o lugar, que a gente possa agir, que a gente possa pensar, que a gente possa escutar. Então é muito importante, muito mais do que escutar eu, Juliana, mas escutar quem está no território, quem está no dia a dia, quem está fazendo, porque são muitas vozes e quando a gente consegue
parar para escutar, a gente consegue produzir mudanças. Quando a gente consegue abrir uma mesa de diálogo, a gente automaticamente abre uma mesa de ação. Então, essa é a importância da gente seguir. Obrigado. Muito bom, muito profundo. Gente, muito obrigado por tê-los aqui. Obrigado a quem está nos assistindo. Um grande abraço a todos e a todas.